Como que acontece a contaminação, né? Durante a operação, o óleo entra em contato com diversos agentes contaminantes, né? E como a gente até comentou no começo, não sei se todo mundo pegou, mas 80%, né? Existe um estudo, isso até foi falado da Caterpillar ali, né? Que é, vamos dizer assim, uma empresa que trabalha com muita hidráulica, né? E uma hidráulica numa área pesada, onde tem muita sujeira, muita contaminação, normalmente aquelas máquinas da Caterpillar. E 80% dos problemas relacionados a falhas de equipamento, elas estão relacionadas ao óleo. Então, se você tem um cuidado efetivo, né, um ambiente controlado no seu sistema hidráulico, a propensão de você ter problema é muito mais baixa. Claro que assim, o óleo não é tudo, mas é 80%. Então pensa nisso. Se você tivesse um controle com relação à entrada de contaminante, a exposição desse óleo, você teria um rendimento muito maior do seu equipamento. E assim, de fato, eu vejo na prática isso quando a gente vai atuar em campo, vários fabricantes de equipamento que fornecem equipamento. Primeira coisa que acontece quando dá um problema em uma máquina que, por exemplo, está na garantia, é perguntar, pô, cadê o laudo que foi feito a filtragem de óleo? Ou cadê o laudo que foi feito determinado serviço de flushing? Ou alguma coisa que esteja ligado, relacionado diretamente à limpeza do sistema ou do óleo. E quando o cara não tem esse relatório, já perde a garantia no primeiro momento. Então, pô, comprei uma máquina nova, sei lá, a máquina custa, sei lá, 500 milhões. Chegou lá a máquina, o cara não fez o trabalho que deveria fazer na parte de comissionamento, não tem o relatório, o cara vai lá fazer uma inspeção, a máquina quebrou. Se não tem esse relatório, perdeu a garantia da máquina. Então vai ter que investir numa máquina nova. Eu já presenciei isso, chega a ser complicado, porque depois para resolver um problema desse, com uma máquina que startou da forma incorreta, para resolver isso, o problema às vezes é muito maior, e além do que perder a garantia, né? A gente sabe que não dá hoje em dia, né, o custo é muito alto e a gente perder uma garantia de uma máquina dessa. Que nem a gente comprar um carro novo, pensa a gente comprar um carro e perder a garantia do carro. Pô, não troquei o óleo na concessionária, perdi a garantia. E é similar a isso, né? Mas a gente está falando de um equipamento de uma proporção 100 vezes maior às vezes. Então essa questão do óleo, ela está ligada diretamente ao controle de contaminação da tua máquina, ao controle de entrada de contaminante. Quando a gente fala de desgaste, né, como primeiro ali, desgaste natural de componentes, partículas metálicas, quer dizer que se eu startei o meu equipamento, filtrei o óleo, coloquei ele nas condições ideais, iniciei o processo de atuação dele, eu nunca mais preciso filtrar o óleo, você vai precisar filtrar, você vai precisar controlar esse ambiente e filtrar recorrentemente. Claro que o que vai te dizer quando que você tem que atuar ou não? Através de uma análise, onde você vai identificar o nível de contaminação e daí sim você vai programar para poder atuar da forma correta. Então, isso, e às vezes, pô, o pessoal até pergunta, né? Quanto tempo eu faço análise, ou quanto tempo eu devo filtrar o óleo? O que vai determinar isso? Vai determinar se o teu equipamento trabalha 24/7, se o teu ambiente é controlado, o nível de contaminação que tu tem. Então, isso são fatores que você tem que ter como referência e entender, controlar e fazer essas análises dependendo da demanda de trabalho que você tem. Se você tem muita demanda, você vai ter que trabalhar no espaço mais curto de ensaios e talvez atuar até mais intensamente para poder manter o seu equipamento funcionando 100%. Pô, eu trabalho com a máquina 4 horas por dia, beleza, já é um regime mais controlado, eu consigo dar uma espaçada melhor nas análises e consigo controlar isso de forma mais efetiva. Então, isso que vai determinar. E todo o equipamento, conforme ele vai rodando, ele vai atuando, ele vai tendo um desgaste natural, e esse desgaste natural, ele tende a gerar partículas sólidas. E essas partículas, com o tempo, você precisa entrar com uma intervenção de filtragem, e se você tiver, vamos dizer assim, controlando as suas análises, entendendo isso, ao passar do tempo, você consegue intervir sem parar o equipamento, inclusive com o equipamento em paralelo. Em alguns casos, é bem provável que seja possível, e você consegue atuar fazendo essa filtragem sem parar o equipamento. Então, é desgaste natural dos componentes, partículas metálicas ou desgaste de vedação, esse tipo de coisa, vai entrar para o óleo, então você precisa ter um controle recorrente com isso. Poeiras e resíduos externos, então vocês que trabalham na indústria, trabalham aí no campo, vocês sabem que, por exemplo, a gente tem muitos ambientes aí que são pesados, né? Ambientes que com um nível de contaminação alto. Então, pô, se eu tenho um reservatório, eu tenho um respiro, mas eu não tenho um filtro de ar, cara, esse reservatório ele está exposto. Ou eu deixo algum ponto de uma tubulação aberta, ou eu deixo o reservatório não estar com a vedação correta. Todos esses pontos, quando a gente está falando de partículas micrométricas, a gente está expondo esse óleo a um nível de contaminação que vai me gerar um problema. Então, obviamente, né, o correto seria o quê? Esse equipamento ele está no ambiente controlado, com um filtro de ar, dependendo se tem muita umidade, um filtro de sílica, gel, e assim por diante, para que a gente consiga manter esse ambiente controlado para que o reservatório não fique exposto. Porque o reservatório estando exposto, coloca a gente numa condição de exposição do óleo e esse óleo contaminado vai para todo o sistema.
Umidade no ambiente, condensação. E aqui também eu quero trazer uma situação que já aconteceu comigo em campo. Isso foi muito curioso. Para que vocês tenham ideia, né, existem ambientes, por exemplo, que o reservatório, às vezes, ele fica exposto e fica numa condição onde chove, pega sol, às vezes ele é todo vedado, mas nessa condição exposta, a própria condensação do ar interno do reservatório gera essa umidade. Já aconteceu comigo de pegar tambor lacrado de óleo de 200 litros, onde a gente abriu um tambor de óleo e no fundo desse reservatório tinha umidade. O cliente, no momento, até ficou assim, pô, mas como assim tem umidade? O tambor está lacrado, porque ele foi mal armazenado. Esse tambor ficou numa condição onde ele ficou no tempo, aquela borda superior do tambor ficou cheia de água, pegando sol, chuva. O resíduo de ar que tem dentro do tambor, ele pegou, ele condensou, e quando a gente colocou o equipamento para fazer a filtragem, a gente puxou do fundo do reservatório. Eu tive que abrir um outro tambor na frente do cliente, porque eu já tinha aberto um e tinha vindo com água, para mostrar para ele que o tambor estava com água. Então, até como a gente armazena o óleo, que vai ser de reposição, é muito importante, porque isso também impacta quando a gente for abastecer o equipamento. Imagina a gente pegar um tambor novo, colocar no equipamento e esse óleo está com água. Esse é um ponto. Outro ponto é a exposição do teu reservatório, onde que ele está exposto, se ele está devidamente no local onde não pega chuva, se tem muita umidade do ar, ou na região onde vocês moram, ele tem sílica gel, tem as vedações corretas. Então, todos os pontos. Eu não posso sair lavando em cima da central hidráulica com uma VAP, de repente, e o reservatório aberto. Então, todos esses detalhes vão influenciar na questão da contaminação. E lembrando que a contaminação por umidade, ela é uma contaminação que a gente não fala nem em percentual. A gente está falando em partes por milhão, são ppm de água no óleo. Então é muito pouco mesmo. Isso aí já pode trazer uma contaminação e gerar um problema grande no teu sistema hidráulico. Reações químicas e térmicas. Quando eu falo de reações químicas e térmicas, é assim, ó, reação química. O que já aconteceu com a gente em campo? Às vezes o cliente ele tem um tipo de óleo e eu quero comprar de outro fabricante que é mais em conta. Tá tudo certo, posso comprar? Pode. O que precisa ver? Precisa ver qual a compatibilidade dos aditivos do óleo que tu tem no sistema com a compatibilidade dos aditivos do óleo que você vai comprar. Porque às vezes, pô, eu vou comprar um óleo turbina para o meu equipamento que é uma turbina, eu comprei um da Shell e vou comprar um da Petrobras, beleza. Só que a Petrobras, ela usa outros tipos de aditivo. Em teoria, os dois tipos de óleo têm a mesma finalidade, só que quando um aditivo, que é diferente do outro, entra em contato, eles acabam gerando borra, às vezes pode gerar espuma, ou pode gerar alguma degradação térmica. Então, essa questão, ela pode acontecer. O que é importante? Como é que eu verifico isso? Pô, eu posso verificar com o próprio fabricante. Ó, eu hoje trabalho com o modelo de óleo Shell, tal. Estou pensando em migrar para o teu tipo de óleo. Tu consegue me confirmar e me garantir que esse teu óleo ele tem as mesmas características e não vai gerar uma incompatibilidade de aditivo? Você tem isso aí formalizado, você tem a segurança de poder trabalhar com aquele óleo. Inclusive, já aconteceu situações onde a gente orientou o cliente a fazer esse formato. Aconteceu um problema quando foi colocar o óleo, porque o óleo veio da fábrica com problema e o pessoal da Petrobras deu toda a garantia, trocou toda a carga de óleo, contratou o serviço para arrumar o problema que tinha gerado. Enfim, claro, a ideia é que não deu um problema, né? Obviamente, a ideia não é essa, mas pelo menos vocês estão resguardados com relação a isso. Tá? Então, isso é um problema que pode acontecer. E quando eu falo de contaminações de reação química, isso pode ser com outros produtos químicos também. Então, eu não posso sair misturando outros produtos químicos com óleo, porque isso aí vai gerar, em muitos casos, uma degradação desse óleo por conta dessa mistura, por conta de aditivos ou de componentes que são incompatíveis e assim por diante. Então, é importante manter preservada a condição do teu óleo, reservatório fechado, tudo bonitinho, sem excesso de contaminação. Vou fazer uma limpeza, não vou sair jogando, né, produtos de limpeza ali que vai entrar em contato com o óleo e tal, porque isso aí vai gerar um problema para vocês aí com relação a essa questão, às vezes, de incompatibilidade, tá? E às vezes é um problema que é difícil de identificar e quando gera esse tipo de problema, cara, dá uma dor de cabeça muito grande. Então, esses são os tipos de contaminação assim mais comuns que acontecem. Eu quis trazer para vocês. A contaminação térmica também, ela está ligada, por exemplo, o meu óleo é para trabalhar até 40, 50 graus. Eu estou trabalhando a 80 porque o meu trocador de calor quebrou. Isso vai gerar uma degradação por conta da temperatura. E isso também não vai trazer o teu óleo para uma condição ideal. Então, o que é a degradação? A degradação é fazer tu trocar o óleo, às vezes, uma vida útil menor do que ele poderia ter.
E por conta desses quesitos aqui, tá? Então, excesso de sujeira, excesso de umidade, excesso ou contaminação térmica ou reação química, tudo isso pode comprometer a qualidade do óleo de vocês. Que eu volto a dizer, o nível de contaminação que a gente lê num aparelho de contagem de partículas não é algo que a gente vê olho nu. Então, vocês vão tirar a amostra, vocês vão achar que o óleo está limpo. Eu também vou trazer uma situação que aconteceu comigo já no campo, que foi a seguinte: a gente botou o contador de partículas online, calibrado diretamente no local de coleta de amostra. Então, a gente colocou direto no ponto de pressão, fez a análise, estava dando NS7, vamos dizer assim, que era a liberação ali do sistema. O cliente foi lá no mesmo local, ele desconectou o meu contador, pegou uma amostra, lavou o pote e tal, né, fez aquele processo de encher o pote, lavar 3 vezes, jogar fora, lacrou, pegou, levou 2 salinhas depois e botou num contador de bancada. Só dele tirar a amostra ali e levar lá, já não batia o mesmo NS. Por mais que ele tenha tentado fazer, e daí o cara veio me questionar, pô, mas o contador de vocês, cara, não tá lendo certo. Eu falei, mas por que não tá lendo certo? Não, porque aqui eu fiz aqui no meu, deu 9. Eu falei, não, tá dando 7. Vamos fazer o seguinte, pega o teu contador e vamos plugar direto lá no ponto de coleta. E ele plugou lá e deu NS7. Então, assim, a variação, ela é muito, assim, qualquer detalhe pode implicar no resultado. E assim, quando eu falo de contador de partícula, e a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem, se eu não me engano, são 6 fabricantes diferentes de contador de partículas aqui na empresa. Nós temos mais ou menos 20 contadores de partícula. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, cada tipo de aparelho ele tem uma situação que, se tu não se atentar a alguns detalhes, tu vai errar na leitura, às vezes por bolha de ar, às vezes porque tu não vai entender porque está dando muito alta a contaminação e às vezes tu tem umidade, ele começa a contar a umidade como partícula sólida. Então, sim, tem muitos detalhes e o pessoal, quando vende esse tipo de aparelho, eles acabam não entrando, assim, nem o pessoal que vende, às vezes, sabe explicar como é que usa diretamente. Então, é importante, né, a gente ter esse conhecimento e saber que a gente está falando de algo muito sensível. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque, na prática, a gente já vivenciou cada situação que, pô, às vezes não acreditava, né, que realmente era uma situação ali e a gente teve que, né, estudando a fundo, entrando no detalhe para poder entender. Então, o contador de partículas, sim, ele é muito sensível e às vezes um detalhezinho de tirar uma amostra, pô, e às vezes o cara tirou a amostra, ele fez todo o cuidado, tentou tirar na melhor forma ali e mesmo assim deu uma pequena diferença. Às vezes dava um NS e tal, mas aí, entendeu? Alguma coisa de partícula a mais, mas assim, dava uma diferença. E quando colocou na mesma posição, ele não teve essa alteração. E eram 2 contadores de marcas distintas, 2 calibrados, tudo certinho. Era uma contraprova que o cliente queria fazer e tal. Então tem esses detalhezinhos aí que a gente precisa se atentar, porque quando começa a dar esse tipo de problema, até a gente achar a solução, às vezes a gente tem que ir a fundo e vai, é o tambor que está mal armazenado, é a condição ali que está com uma vedação que está dando passagem, ou entrou umidade na máquina. Então, assim, tem muitos detalhes que influenciam nisso. Então, aqui falando dos tipos de contaminação, eu também queria contar para vocês aqui, cara, se a gente for entrar a fundo, a gente vai ver que existem outras contaminações, mas eu quis trazer coisas mais práticas, coisas que vocês vão se vocês dominarem isso aqui no dia a dia, vai ser algo que vai talvez fazer muito sentido para vocês. Eu digo, e eu costumo dizer que essas 4 coisas são coisas principais, assim, vamos dizer assim, que vão levar o óleo de vocês ou para degradar o óleo, para que vocês tenham que trocar esse óleo, ou que vocês vão conseguir preservar esse óleo talvez até por muito tempo. E no final eu vou trazer um case lá no final da apresentação para vocês falando sobre isso, de um case que a gente tem 12 anos sem trocar a carga de óleo. De uma carga não é de 1.000 litros, é de 90 mil litros de óleo. E vou explicar para vocês como que a gente fez isso. Então aqui nesse caso, eu estou falando da contaminação física, que eu comentei com vocês. Então se a gente tiver um controle, não tiver excesso de contaminação física, a gente conseguir controlar, manter dentro das condições ideais. Quais seriam as condições ideais para o meu equipamento? 2 pontos importantes para verificar. Eu falo sempre que é o fabricante do equipamento, entender com o fabricante do equipamento o que ele recomenda para aquele tipo de equipamento, para que ele performe da melhor forma, e também quando tem alguma dúvida relacionada mais técnica, ou o fabricante do óleo. Mas é bem importante contatar esses dois para que vocês consigam saber. Eu vou trazer uma tabelinha também que depois vou mostrar para vocês aqui, se vocês acharem que faz sentido, que seria legal mandar para vocês. Vocês podem comentar aí no chat aí, que depois a gente manda para vocês essa tabelinha, que é bem legal também, falando alguns equipamentos e tal, e qual que é o grau de pureza para cada tipo de equipamento. Então, as partículas metálicas, areia, poeira, contaminações físicas. Essas contaminações físicas, que é algo que vocês conseguem controlar. Vocês conseguem atuar diretamente. Se vocês controlarem isso, isso é um ponto para que vocês não gerem degradação no óleo de vocês. E vocês não gerando degradação, vocês podem trabalhar com esse óleo por muito tempo.
E a gente até tinha conversado antes, né, que o Inmetro ele pede no Brasil que todo produto cadastrado, fabricado, e agora recentemente até a gente viu a mudança, e estava conversando um pouquinho antes sobre isso, que todo produto ele tem que ter um prazo de validade. E agora alguns óleos estão vindo sem um prazo de validade, mas normalmente os óleos hidráulicos, lubrificantes, eles normalmente vinham com prazo de validade de 5 anos. Pô, mas o que que diz que o óleo, esses 5 anos, então quer dizer que deu 5 anos, se o meu óleo tá, tô fazendo análise, meu óleo tá bom, deu 5 anos, tem que jogar o óleo fora? Pela análise, e esse caso que eu vou trazer para vocês ali, a gente avaliou e foi validando isso durante 12 anos e nunca trocou a carga de óleo. Claro que tem uma especificação da máquina, porque ela atuava numa condição totalmente controlada e a gente conseguiu chegar nisso. Todo equipamento eu consigo fazer isso? Não, não é todo equipamento. Mas em grande parte dos equipamentos, se você conseguir controlar essas variáveis que a gente vai trazer aqui, talvez você consiga chegar nessa condição ou prolongar muito tempo. Então, todo óleo normalmente tem um prazo de validade. Normalmente tem. Esse prazo de validade normalmente é de 5 anos. Então, esse cuidado com ter um prazo de validade é algo que o Inmetro batia muito na tecla, né? E hoje eles tem alguns óleos que estão vindo sem prazo de validade, que eu acho que é o mais correto, porque no final das contas, o que vai dizer se o óleo serve ou necessita trocar ou não, vai ser uma análise que tu vai fazer. Isso não quer dizer, porque às vezes pode ser um mês, depende da condição do teu equipamento. Pô, meu equipamento está totalmente contaminado. Tu vai fazer uma análise e um mês tu tem que trocar a carga de óleo. Não é o ideal, mas pode acontecer. Da mesma forma que tu pode trabalhar com ele, de repente, 6 anos, 7 anos, se você tiver um controle e manter essa condição dentro de um controle bem apurado, você poderia chegar a isso. Contaminação química, então o que eu falei, degradação térmica por excesso de temperatura, oxidação ou alteração nos aditivos do óleo que estariam relacionados aí a essa questão que eu mencionei aí de a gente estar misturando a carga de óleo, algo nesse sentido. Tá? Então, esse seria outro ponto que esse aqui, pô, eu consigo controlar? Tu também consegue controlar se você tiver cuidado no manuseio e cuidado mais técnico apurado aí com relação a, pô, qual óleo eu vou trocar, não é só... Porque às vezes a empresa é muito grande, né? Às vezes, pô, o cara trabalha numa empresa muito grande e quem compra o óleo é o comprador. Aí o comprador fala lá, pô, eu quero um óleo turbina tal, e daí o cara fala, não, esse aqui é óleo turbina também. Tu vai lá, pô, troca a carga de óleo e tu misturou, deu incompatibilidade de aditivo, tu vai perder toda a carga de óleo, às vezes vai ter que fazer flush no sistema, às vezes limpeza química, porque gerou borra. Então isso vai para um problema bem maior. Mas se tu tiver controle da contaminação química do óleo, que é com relação a esses pontos que eu falei também, não trabalhar com excesso de temperatura, não trabalhar, não misturar o óleo com outros tipos de componente, você também vai conseguir controlar a degradação do teu óleo. Outro problema aí, Eric, rapidinho, Pode não, falar. Uhum. só atrapalhar um pouquinho. Quando, é bom que você toma um golinho d'água aí, né? Molha o bico. Já dá uma Lubrifica olhada aí. na palavra. Sobre a questão da compra de óleo, eu vejo uma coisa que eu já peguei muito, o pessoal comprando óleo hidráulico de normas diferentes. O óleo é 68, é um 46, mas não é um óleo para turbina, não é um óleo para sistema hidráulico. Esse óleo não é para sistema hidráulico, é um óleo para turbina. A aditivação, a composição da aditivação é totalmente diferente. A forma como vai trabalhar, o tipo de atrito que está envolvido, um atrito misto. Então, o pessoal às vezes fica muito no do comprador, se você não conferir, né, às vezes é uma falta de conhecimento técnico, porque infelizmente nos cursos técnicos, engenharia inclusive, muitas vezes não aborda esses assuntos. E você pega um óleo hidráulico, você tem uma norma como a DIN 51524 que te dá, é série 1, 2, 3, onde que te define para você, ó, isso aqui é turbina, isso aqui é um óleo para sistema hidráulico, aditivações. E às vezes por falta de conhecimento, o pessoal causa isso, né? Causa essas misturas, aplicações incorretas, e quando começa o desgaste, vem culpando um monte de coisa e não encontra a causa raiz por falta desses pequenos detalhezinhos, né? Como diz um gerente nosso, é um 10 a menos 3 pequenininho, que no final ele vai virar um 10 a mais 3, um problemão grande para resolver depois. E às vezes nem encontra qual é a causa raiz, né? Exatamente, exatamente. Esse é um problema complicado. E falando até de viscosidade, a viscosidade também é algo que já aconteceu. Isso também deu. Às vezes o cara comprou o óleo certo, mas ele comprou a viscosidade errada. Então ele mistura lá o óleo 46 com o óleo 68. O que vai acontecer? O óleo não vai ficar nem 46 nem 68, ele vai ficar o intermediário entre isso. Aí uma vez a gente fez contato com, se não me engano, foi a Shell, interviu junto com o cliente, e o óleo era o mesmo, tinha os mesmos aditivos, o que mudava era só a viscosidade. Aí a Shell recomendou, falou, ó, cara, sei lá, tu tem uma carga de 400 litros de óleo que tá na análise está dando 56, tu precisa botar em 68. Para a gente fazer isso, tu vai precisar diluir tantos litros do óleo VG100 para poder
elevar isso aí. Só que eles não vendem um aditivo direto. Então, por exemplo, ele não vende o aditivo direto porque eles falam assim, cara, se eu vender um aditivo direto, algo nesse sentido, pode gerar um desbalanceamento dos aditivos, que pode ser um problema gigante. Então, o que a gente recomenda fazer? Pegar um mesmo tipo de óleo, que tem já os aditivos balanceados, os mesmos tipos de aditivo, só com uma viscosidade maior, e a gente faz a gente vai fazer o cálculo e você vai fazer a compensação para poder chegar na condição. Não é diretamente, vamos dizer assim, que a gente está falando aqui da filtragem, mas isso é uma coisa também que pode acontecer, vamos dizer assim, né? Claro, dependendo do volume de óleo, não faça nem sentido entrar nesse mérito, nesse nível, né? Às vezes vale até trocar a carga de óleo, porque às vezes é um volume pequeno. Mas é algo que eu já vi acontecer, a gente teve que intervir, era um volume grande, e para não se perder toda a carga de óleo, estou falando de 10, 15, 20 mil litros de óleo, foi feito esse alinhamento lá, mas às vezes um detalhe é o que eu volto a dizer para vocês. Aqui, quando a gente está falando de óleo, a gente tem um pequeno detalhe que gera um problema gigante. E para a gente resolver, às vezes vai ser, cara, uma dor de cabeça enorme, importante se atentar a esses pequenos detalhes que a gente está falando aqui, porque isso faz total diferença. Então, sobre a contaminação química, esse é o ponto que eu quis trazer para vocês. Degradação, então, excesso de temperatura. Pô, estou trabalhando, era para ter, o equipamento tem trocador de calor, mas não está atuando, vou deixar rodar assim mesmo. O teu óleo, ele vai sofrer degradação por conta desse excesso de temperatura. Então, é outro tema que você pode controlar também, né? Trabalhar dentro das características. Claro que existem equipamentos que já trabalham numa temperatura muito elevada e que podem gerar alguns tipos de problema. Então, assim, se o teu óleo trabalha numa condição controlada, que é o caso que eu vou trazer depois ali, lá no final do case, de uma usina hidrelétrica, naquele caso, ele trabalhava numa condição controlada, onde ele não excedia a temperatura de trabalho dele. Então, ele trabalhava a 40 graus, ele poderia subir um pouquinho ali e tal, mas ele não passava, não gerava degradação por causa desse excesso de temperatura. Por isso que a gente conseguiu levar esse óleo numa condição de 12 anos. E a questão da umidade. Então, a umidade ela tem dissolvida no próprio ar, ela pode ser gerada através de condensação, pode ser a questão de lavar as máquinas, ali como eu falei para vocês, e essa água pode gerar, né, corrosão interna no reservatório, onde vai gerar sujeira, vai gerar mais problemas. Então, eu digo que se você controlar esses 4 principais fatores que eu estou trazendo aqui, obviamente que não são os únicos, se a gente for entrar a fundo aqui, a gente vai longe nesse tema, você consegue ter uma condição muito prolongada da sua carga de óleo. Serve para todos os equipamentos? Não todos os equipamentos, porque não são todos que podem atuar com esse nível de controle que eu estou trazendo aqui. Mas se o teu equipamento consegue trabalhar numa condição dessas, e você consegue monitorar através de análise, fazer filtragem recorrente para manter controlado o ambiente de contaminação de partícula sólida, controlar a questão de umidade, não deixar misturar com nenhum outro tipo de óleo, e não deixar ter excesso de temperatura, muito provavelmente você consiga estender a vida útil do seu óleo por um bom prazo. Isso vai te gerar um bom custo-benefício aí quando for relacionado a trocar a carga de óleo e principalmente a produtividade da máquina, entregando 100% do que ela precisa entregar e também sem paradas indesejadas, como é o caso que vou trazer para vocês. Nesse caso, um dia parada a máquina, ela perdia mais de 1 milhão de recursos ali gerados com essa máquina parada, porque ela gerava energia 24 horas. Então, aqui a tabela que eu quis comentar com vocês, tá? Então, a gente trouxe alguns componentes aqui, a gente está falando de bombas, então, nível tolerado de contaminação, claro que assim, está mais genérico, né? Então, bombas, motores hidráulicos, válvulas de controle, filtros de óleo, turbinas, sistemas hidráulicos gerais, compressores, redutores, cilindros e sistemas de lubrificação. Então, se vocês quiserem depois essa tabela, comenta aí no chat aí, se vocês quiserem, depois a gente divulga com vocês, talvez seja interessante, não sei se é relevante para vocês, mas se for relevante para vocês usarem no dia a dia, enfim, for algo bacana, vocês podem comentar aqui que depois a gente divulga lá no grupo lá para vocês, isso aí estamos aqui para agregar e talvez ajude vocês aí no dia a dia, de repente em algum momento ali que eu preciso de ter uma noção. Claro que assim, né, dependendo do tipo de bomba, eu tenho que entrar mais a fundo, então aqui é meio geral, só estou trazendo uma pincelada para que a gente consiga ter um olhar, né, falando de bomba de pistão axial, é muito mais sensível. Tem a bomba de engrenagem, ela já aguenta um pouco, trabalhar um pouco mais, com nível de contaminação um pouquinho mais alto, bomba de palheta. Então, assim, tem vários tipos de bomba, eu estou trazendo aqui de uma forma mais geral para que vocês tenham uma base, né, e consigam tomar, pelo menos assim, ter uma noção, né, mais prática aí no dia a dia para poder resolver alguma necessidade aí, tá? E essas duas, as normas que são baseadas aqui é a ISO 4406 e a INS 1638. É só um adendo aí, né, Eric? Não se limite a isso, né, pessoal? Porque quando você pega, às vezes, um fabricante, ele te dá lá o limite aqui
um 18, 16, 13, talvez vai dar lá um NAS 7. Ele não está falando do NAS, né? Tem a norma, mas não está o valor NAS. Mas vou falar um NAS 7, por exemplo. Só que se você trabalha com 5, cara, você pode ter certeza que você está aumentando 20, 30, 40% a expectativa de vida útil das suas máquinas. Então não fica só. O pessoal fala assim: qual que é o limite que eu coloco? Nós temos alguns treinamentos, quando a gente faz, eu falo sempre pro pessoal: olha, se o seu limite que você está considerando na tabela é 5, cara, põe a sua meta em 4. Porque quando o seu sistema, se você não tem monitoramento online, quando o seu sistema for atingido por uma contaminação, alguém inseriu uma contaminação, você vai pegar ele no 5, você não vai pegar ele no 6 e no 7. Então, você está resguardando para não trabalhar um tempo acima do que está previsto e reduzir a vida útil das suas máquinas. Então, eu gosto sempre de dar esse toque. Trabalha sempre um a menos ou 2 na sua meta, talvez nem 2, um só, porque na hora que contaminar, você não saiu do que é a expectativa de vida útil da máquina, né? Senão fica sempre trabalhando ali com a água no pescoço. Exatamente, isso é bem importante. E até o pessoal acho que perguntou alguma coisa assim, se eu posso, se eu filtrar o óleo, estraga o óleo, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele até comentaram, não sei se foi no grupo ali, mas a questão da filtragem do óleo, ela não vai estragar o teu óleo. Na realidade, o processo de filtragem basicamente é um processo físico, né? Então ele vai passar o óleo dentro de um filtro e esse filtro vai reter partículas. O que pode gerar um problema para o teu sistema? Se, por exemplo, o teu filtro estourar e vai jogar toda a sujeira que tem dentro do filtro para o sistema. Então, se eu pego um óleo muito viscoso e eu trabalhar com um filtro muito fechado, com uma velocidade muito alta, vai ficar como se fosse uma parede. Então, o óleo parece um mel, vai entrar num filtro com baixa passagem, vai gerar um atrito e pode chegar a estourar o filtro. Claro que as carcaças hoje de elementos filtrantes, normalmente elas têm uma válvula bypass. Então, por exemplo, essa válvula, em teoria, ela é para atuar para que não estoure o filtro. Mas em alguns casos chega a estourar o filtro, porque se você trabalhar numa condição, numa velocidade excessiva, para uma condição de óleo, às vezes, muito denso, muito viscoso, isso pode ser um problema. Então, a gente vai entrar um pouquinho depois, mais à frente, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, de forma geral, ele não danifica o seu óleo, ele não agride o seu óleo. Ele é um processo onde ele vai remover partículas sólidas e não vai agredir o seu óleo. Isso pode gerar um problema se você deixar estourar um filtro, por exemplo, que está todo cheio de contaminação, e ele vai jogar toda essa contaminação para o teu sistema. Mas isso por um erro de projeto, do equipamento não adequado para uma determinada aplicação, algo nesse sentido. Fora isso, ele não vai te gerar um problema com relação a isso. Então, a gente quer dizer, eu tenho que deixar 7 e eu deixei 6. Foi demais? Não foi demais também, só que e é até bom que tu deixa abaixo, porque como a gente está falando, é uma coisa muito sensível. Mas eu preciso rodar 24 horas. Cara, se o teu sistema tem um nível de contaminação muito grande, primeiro deverias controlar essa contaminação e baixar o NAS para que ele consiga, mas normalmente não precisa rodar direto o equipamento filtrando offline. Se está acontecendo isso, talvez o nível de contaminação está aumentando por algum ponto que está entrando sujeira, algo nesse sentido, e você tem que atuar na vedação, trocar filtro de ar, algo nesse sentido. Então, não é o ideal também, porque tu vai começar a gastar muito filtro. Então, o filtro, né, eu vou trazer para vocês depois os tipos de elemento filtrante, às vezes se torna caro ficar trocando um monte de elemento. Mas é muito importante e te gera um benefício muito grande trabalhar com essa condição do óleo abaixo do necessário, porque vai te entregar performance do equipamento, como a gente falou, e a gente não percebe muitas vezes o equipamento está 20, 30, 40% abaixo do que era para entregar, e o cara está achando normal. E na realidade isso, né, que foi falado aqui é bem relevante. E outra coisa é o equipamento parar do nada. O equipamento parou do nada e quebrou. E por quê? Porque às vezes eu não tenho controle. Sendo que 80% dos problemas está no óleo. Por que eu não estou analisando o óleo? Por que eu não estou filtrando? Por que eu não estou controlando essas variáveis que eu posso controlar?